Olá pessoal, muito bem-vindos ao canal Tamo em Portugal. Meu nome é Lúcio de Oliveira. E o meu é Stephanie de Oliveira. E hoje a gente vai contar para vocês os primeiros passos da gente aqui em Portugal, a imigração, os documentos que a gente tirou. Vocês acabaram de assistir vários vídeos aí, quem está acompanhando o canal que assistiu vários vídeos da gente no frio, pula alguns meses. A gente agora tá morrendo de calor, já tá usando, né, camiseta e tal. Mas a gente vai contar hoje para vocês o que é que a gente fez assim que a gente chegou aqui no país, quais são os primeiros passos, quais são os documentos que a gente tirou. Tudo isso vocês vão poder saber agora, tá certo? Então, já se inscreve aqui no nosso canal, curte, comenta aqui para nos ajudar a engajar esses vídeos. É isso aí. Roda a vinheta aí, tá? Então, o início de tudo foi passarmos na imigração, que era o que era mais tenso pra gente. A gente estava com muito medo da imigração, porque a imigração é uma caixinha de surpresas, né? Tem gente que comenta que foi super tranquilo, não fizeram nada, e já tem gente que fala, me puxaram pra salinha, fizeram perguntas, pegaram todas as documentações. Então a gente se precaveu com tudo. A gente imprimiu milhões de papéis, cópias de vários papéis, porque como a gente ia passar por vários aeroportos, a gente ficou com medo de cada aeroporto pedir uma cópia e a gente não correr nenhum perigo. A gente fez várias cópias. O nosso voo, eu acredito que a gente já tenha falado em outros vídeos, foi para Paris, com conexão aqui em Lisboa, no caso Portugal, né, que a gente tá em Braga. Mas a gente desceu em Lisboa e aí a imigração, ela é no primeiro país que você pisa, sendo conexão ou não. Então a nossa imigração foi aqui em Lisboa, o que foi ótimo. Sim. Porque nós temos o carimbo de Lisboa, nós não estamos com o carimbo nós não temos o carimbo de Paris. Então, como o nosso voo também era muito curto um do outro, quando a gente chegou lá estava lotado, nos enviaram para uma fila especial que era para quem era pro voo de Paris. E eu estava muito tensa, porque eu tinha passado a noite acordada no voo, mas aí eu fiz, amor, fala tudo, eu tô cansada aqui, não quero falar nada, porque eu estava muito nervosa. Mas foi super tranquilo. Só perguntou para onde a gente ia, né? Quantos dias a gente ia passar em Paris, se a gente só ia ficar em Paris. E aí a gente falou que ia passar 2 dias em Paris. Nessa hora chegou uma outra amiga do agente que estava nos atendendo, fez umas perguntas para ele e meio que acho que ele se esqueceu do que estava rolando lá. Perdeu a atenção. E aí a gente ficou, não vamos confirmar novamente, porque senão ele vai perguntar para onde é que a gente vai depois de Paris. Mas enfim, ele terminou lá de falar com a mulher, pediu pra gente baixar a máscara, baixou, ele carimbou e a gente foi embora. Fomos para Paris, passamos 2 dias em Paris, depois voltamos para Portugal com outro voo interno e não passamos por mais nenhuma imigração, viemos direto. Como é um voo dentro da União Europeia, né? No espaço Schengen. De Paris para Lisboa, então não precisava passar novamente pela imigração. Então foi assim, é como se fosse um voo doméstico para eles, né? Então assim, foi muito tranquilo. Foi extremamente tranquilo. Foi muito além das expectativas da gente. Segunda coisa que a gente fez quando a gente chegou em Portugal, né? A gente foi para Paris, como vocês viram, a gente passou 2 dias em Paris. Lá em Paris estava horrível, que a gente estava sem internet, sem comunicação, só com o Wi-Fi do Airbnb. E aí a gente fez, assim que a gente chegou em Portugal, a primeira coisa que a gente fez foi, então, comprar um chip, né? E ter o nosso número português. E isso é bastante importante, você precisa se comunicar, né? Então precisa ter internet. A gente sofreu muito em Paris porque a gente não tinha acesso ao GPS, lá não tem muito Wi-Fi. Além de ser uma língua completamente diferente, né? Lá não tem muito Wi-Fi grátis nos cantos, então assim, a gente sofreu um pouco com isso. Então, em Portugal a gente já foi logo fazendo isso para conseguir pedir Uber, para conseguir fazer outras coisas. A gente comprou o chip da NOS, nos cadastramos no chip da NOS, que tem um tarifário chamado WTF. Sim, é isso mesmo. WTF significa isso mesmo. É que você sabe. É um chip. Talvez tenham pessoas assim. WTF. What the fuck mesmo. Então, esse chip é um chip mais barato para jovens, é um plano para jovens, né? Eu sou jovem, nós somos jovens. Você estava no limite. Tava ali. E aí você pode se cadastrar apenas com passaporte, eles aceitam o cadastro apenas com passaporte. Então você não precisa ter NIF, não precisa ter NIS, não precisa ter nenhuma documentação portuguesa ainda para se cadastrar.
O chip você apenas paga 10 euros, né? Quando você compra já não precisa pagar, porque você já pagou aquilo ali, né? Você paga 10 euros, então ficou 10 euros para mim, 10 euros para Stephanie. E durante os 3 primeiros meses a gente paga 10 euros e tem ligação ali à vontade, tem 25 GB de internet e além de uma franquia de dados exclusiva para vídeos de YouTube, Instagram, WhatsApp, aplicativos de vídeo. E tem alguns aplicativos gratuitos. A internet não acaba. Você pode usar. Depois desses 3 meses baixou o pacote de 25 para 10, mas ainda tem esse bônus e ainda assim. Mas ainda tem os aplicativos grátis. O tarifário para vídeos, né? Então qualquer vídeo que você assistir vai descontar daquele tarifário. De aplicativos vai descontar de outro tarifário. Não acaba, gente. Para quem está chegando é ótimo, né? A gente até hoje ainda continua com esse pacote, com esse chip, né? Tem muitas pessoas que depois de um tempo migram para planos contra, porque aqui tem alguns pacotes de TV, Wi-Fi em casa e o chip, tudo junto, tem os pacotes tudo junto, então fica assim mais barato. Mas até hoje a gente usa esse pacote, paga 10 euros por mês e tem isso tudo, né? Então foi esse nosso segundo passo, comprar o chip de internet da Nós. Patrocina a gente, nota a gente, tá? Manda uma TV lá pra cá. E a gente falou que até hoje estamos usando a WTF, até hoje no momento da gravação, tá? Porque o vídeo está sendo postado mais pra frente, a gente não sabe o que tá rolando mais pra frente. Bem, pessoal, o segundo passo depois do chip foi então tirar o NIF, né? Que é o número de identificação fiscal, o equivalente ao CPF. Nosso CPF no Brasil é o NIF aqui. Né? E para você fazer qualquer coisa aqui, eles vão te pedir o NIF. Quando você faz uma compra no supermercado, eles perguntam se você quer o NIF, né, o contribuinte, né? Então é o nosso equivalente ao CPF na nota. E a gente deu entrada nesse NIF ainda em Lisboa, né? Quem ainda não assistiu o vídeo da nossa tour em Lisboa, clica aqui em cima, vai estar esse vídeo. E aí a gente ia passar 5 dias em Lisboa e a gente já quis adiantar logo. Só que uma dica para quem está chegando em Portugal, os grandes centros, geralmente a fila para tirar documentos é maior. Então, assim, em Lisboa a gente agendou pela internet, um amigo nosso ia ser nosso representante fiscal. A gente agendou pela internet, só que tipo passou uma semana inteira lá e não tivemos resposta desse agendamento, né? Então, não deu certo. Não tinha data prevista, né, para fazer o agendamento. Então a gente continuou, seguiu a nossa viagem, a gente ia ainda para passar um final de semana em Braga e depois ir passar uma semana em Porto. Também está aqui em cima o vídeo da nossa tour em Porto, da nossa semaninha aí. E lá em Porto, então, a gente decidiu tentar novamente fazer o NIF. Foi quando a gente entrou em contato com uma amiga nossa que mora lá, que poderia ser nossa representante fiscal, porque para ter o NIF, você que é estrangeiro, precisa ter um representante fiscal que seja ou português, cidadão português, ou que tenha autorização de residência aqui. Então essa nossa amiga, ela estuda aqui e poderia então fazer isto, né? Então ela foi nossa representante fiscal, a gente foi lá na loja de cidadão, pegou a senha, né? Foi na hora, não precisou agendar, né? Pegou a senha. Só que, por exemplo, na hora a senhora lá falou, olha, como são 4 pessoas, eram nós 2 e nossos 2 amigos que vieram conosco, cada representante fiscal só pode assinar uma vez por dia, então vocês vão ter que vir várias vezes aqui, né? E ela assinar uma vez. Só que como eu e Stephanie somos casados, ela falou, não, vou liberar para o casal então. E isso era na sexta-feira e a gente ia embora do Porto na segunda. Aí só que depois ela mudou de ideia, a supervisora lá falou, não, faz logo de todo mundo, e aí fez nós 4. E aí nós conseguimos sair lá de Porto com o NIF. Mas aí fica essa dica, se você vai fazer o NIF, procura alguma freguesia, alguma cidade ao redor de onde você esteja. Se você vai para Lisboa, procura alguma cidade vizinha de Lisboa, às vezes ali Almada, Setúbal, né? Pode ter filas menores para tirar essa documentação, tá certo? Então, o NIF, ele é muito importante porque a gente só consegue as outras documentações, foi embora, com o NIF. Então, a gente precisava muito tirar ele, porque o tempo estava passando e a gente precisava tirar todas as outras documentações. E aí, com o NIF, voltamos para Braga, e aí em Braga, a gente conseguiu o arrendamento, e a gente vai falar isso em outro vídeo, tá? Sobre os arrendamentos, como a gente conseguiu e tal. Nós partimos para o atestado de morada, que é um comprovante de residência. No Brasil, o comprovante de residência, a gente pode pegar qualquer conta de água, de energia e ter esse comprovativo. Aqui, a gente precisa que o dono do local, o senhorio,
ele autorize, faça uma carta autorizando, dizendo que você mora naquele endereço. E a gente tem que ir na junta de freguesias. Que é como se fosse uma associação do bairro. Porque aqui os bairros chamam freguesias, né? E aí você tem que ir na junta de freguesia da sua freguesia e para poder fazer esse atestado de morada. Tem um valor que cobra que a gente não lembra muito bem. Lúcio acha que é 7, eu acho que é 3, mas a gente vai colocar aqui no vídeo quanto exatamente pode a gente mudar pagou. de acordo com freguesia. É melhor não a gente não colocar porque pode mudar de acordo com freguesia. Algumas freguesias não cobram, a nossa cobrou, mas algumas freguesias não cobram. Então assim, a gente não vai colocar o valor porque pode variar essa informação. Mas estejam preparados porque não é algo exorbitante, pode ser cobrado, como pode não ser cobrado. Sim, eles aceitam também se você tiver mais lá na frente comprovante de água, telefone, internet, como comprovante de residência. Só que mesmo assim, em alguns casos, vão ser necessário você ter esse atestado de morada. Até porque para você fazer o NIS, por exemplo, você precisa de um atestado de morada. E como você está chegando agora, você não tem nenhuma conta no seu nome. Então você precisa do atestado de morada, né? Então conseguimos o atestado de morada e logo em seguida o banco ficava bem ao lado. A gente saiu de lá com o atestado de morada e fomos ao banco para poder abrir a nossa conta. Nós escolhemos o banco Millennium, tá? Tem o Active Bank também, que muita gente fala. Tem outros bancos que muitos brasileiros comentam sobre, mas nós escolhemos o Millennium. E eles pediram pra gente o NIF, o passaporte, o atestado de morada e um valor de 250. No nosso caso, a gente fez uma conta conjunta, que se fosse fazer contas separadas, seriam 250 para cada. E esse valor não é um valor que você paga, tá? É um valor de depósito, de primeiro depósito. E esse depósito ele fica disponível para você imediatamente. Com 2 dias. Não, mas para você utilizar sim. São 2 dias, né? Então esse dinheiro ele fica retido lá. Você já sai do banco com o seu aplicativo aberto, com tudo certinho, suas senhas. Então você consegue ter acesso ao dinheiro que você deixou lá. E o cartão chegou com mais ou menos 7 dias úteis, né? No endereço da morada da gente. Então foi super fácil. Eu sei que algumas regras de quando a gente já fez a conta para atualmente, algumas regras mudaram. Eu ouvi algumas pessoas falar que o Millennium e o Ativo não está abrindo mais apenas só com essas documentações. Se eu não me engano, está pedindo manifestação de interesse. Mas é algo para em outro vídeo a gente poder falar também para vocês, pesquisar um pouco melhor sobre os bancos e poder trazer essas dicas. Então a gente vai trazer mais para frente essas dicas de bancos para vocês. Esse vídeo a gente está contando a nossa experiência, como foi. Muitas coisas podem ter mudado e aí a gente pode fazer um outro vídeo falando sobre essas alterações, né? Como auxílio para vocês. Outra coisa que a gente, depois de ter o NIF, depois de ter o atestado de morada, depois de ter então a conta no banco, a gente foi atrás de emprego, porque emprego, para você conseguir a manifestação de interesse, para conseguir o NIS, nessa época precisava de emprego. Foi quando então mudou a regra e cada um poderia tirar o NIS apenas indo na Segurança Social. Então a gente foi na loja de cidadão, que é como se fosse uma casa de cidadania aqui, que da Paraíba é Casa da Cidadania, em outros estados tem esses órgãos, né? Então a gente foi lá na loja de cidadão e foi no balcão da Segurança Social para tentar agendar. Só que aqui em Braga, para conseguir, estava dando 20 dias à frente para você agendar o dia de tirar o seu NIS. Porque o slogan que usaram foi o NIS na hora. E muita gente estava falando que era propaganda enganosa, porque você chegava lá, tinha que agendar para poder conseguir, no dia do agendamento, tirar o NIS na hora. Mas, assim... É o NIS na hora que precisa agendar para sair na hora. Então, assim... Aí a mulher que nos atendeu fez, para Braga só tem daqui a 20 dias. Eu disse, nossa, é muito tempo, porque aí estão pedindo pra gente no trabalho, não sei o que, e a gente não estava conseguindo. Então, mas ela deu outra opção, que era ir numa cidade aqui vizinha, né, que é Vila Verde, uma cidade próxima a Braga, 15 minutos, né, de viagem, 15 minutos de carro. E aí a gente já poderia ir no dia seguinte lá. E aí a gente foi no dia seguinte, levou todos esses documentos que a gente já tinha, que era o NIF, o atestado de morada e só foi isso, né? E o passaporte. O NIF, atestado de morada e o passaporte.
E aí, então, a gente conseguiu então, o NIS, que é o número da Segurança Social, né? Que é como se fosse o INSS do Brasil, né? É o PIS, não. Não sei se Da é carteira de trabalho. Enfim. É o que vale para o INSS, para os Pra seus você fazer a sua seguros, contribuição. essa contribuição de trabalho, tá certo? E o NIS a gente não pagou nada, né? Não, a gente não pagou. Não pagamos nada. E nem precisou de representante fiscal, nem nada. Foi só a gente ir no balcão, agendou e fez tudo certo lá. E para finalizar, depois de toda essa documentação, nós fomos em busca do emprego para poder conseguir a manifestação de interesse. Mas isso é papo para outro vídeo, que a gente vai falar como a gente conseguiu a nossa manifestação de interesse. É o vídeo sobre os trabalhos, a realidade dos trabalhos aqui em Braga. Então fica ligado que daqui a pouquinho tem vídeo falando sobre como a gente conseguiu o trabalho e a nossa experiência de trabalho e a nossa experiência abrindo aí a nossa manifestação de interesse, tá certo? Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado desse vídeo, tenha sido informativo para vocês, né? Já anota aí tudo que vocês vão precisar fazer aqui em Portugal nesses primeiros passos. Pra gente, funcionou dessa forma, seguir esse passo a passo. A gente não conseguia tirar o NIF, o NIS antes do NIF, nem antes do atestado de morada. Então, meio que um documento precisa do outro para tirar. Então, se você tá vindo para cá, já fica ligado nesse passo a passo de documentação que você precisa fazer. Exatamente. Então, não se esquece de se inscrever aqui no canal, dá o like se você gostou, compartilhe aí com seus amigos, a galera que você tá planejando vir para Portugal, para morar, para trabalhar, né? Conta aí, comenta aí com a galera, compartilha aí, espalha para todo mundo. Vamos fazer esse canal crescer, né? Vai ajudar bastante. E se você já tá aqui, aproveita e conta como foi sua experiência com as documentações. Conta pra gente qual foi o banco que você abriu, se você teve essa oportunidade, se você chegou mais recentemente, qual foi a sua experiência com isso, tá certo? Vai ser muito legal, tá bom? Até a próxima. Até o próximo vídeo.